Os lobos convidam pregadores idôneos, pessoas boas, bons pastores, também bons cantores para suas igrejas. Por que eles fazem isso? Eu sou o pastor Renato Borges e nesse canal nós tratamos sobre o tema do abuso religioso, os falsos líderes religiosos, as seitas e heresias, isso tudo em defesa da fé, em defesa da nossa igreja, dos nossos irmãos, dos bons pastores, para que a gente possa caminhar uma vida de igreja saudável, especial aqui na nossa nação. Então, se você curte temas como esse, te peço que você se inscreva no canal e já deixa aí sua curtida para o YouTube divulgar mais e mais esse vídeo. Você está indo num congresso, numa conferência, num evento, na igreja de um pastor lobo, de um falso líder religioso, narcisista, o sistema dele é de seita. Mas por que você vai? Porque chegando lá, a divulgação está te levando a chegar, a encontrar, a ouvir bons pregadores, bons cantores, que são ministros de louvor assim, conhecidos, que não tem escândalos com o nome deles. Eles são pessoas de boa índole, experimentados na fé. Aí você vê lá Augusto Nicodemos, ou então o pastor Hernando Dias Lopes, o Asaf Borba e muitos outros que você gosta e são suas referências. Poderíamos citar vários aqui. Mas quando você vai até essa igreja local, que está recebendo ali um pregador de fora, você espera que o ambiente dessa igreja ele seja compatível com a doutrina, ainda que não seja 100%, mas que seja tão saudável quanto aquele pregador demonstra ser. Só que nem sempre é. A gente sempre ouve dizer que é importante os pastores tomarem cuidado com quem eles colocam no púlpito, para eles não colocarem uma pessoa problemática, uma pessoa com doutrina falsa, ou mesmo um mau caráter pregando na sua igreja. Aqui a preocupação é o inverso. É quando bons pastores, bons pregadores, eles vão pregar no púlpito dos lobos. Qual o problema disso? Bom, o ponto positivo é que ele pode colocar alguma coisa boa na cabeça dos irmãos. Mas o ponto negativo é que ele está, de certa forma, chancelando o falso líder religioso. Ele está chancelando o mau pastor, aquele que é corrupto, ou então que tem muitas doutrinas de seita dentro da sua igreja local. Esse é o problema. Nós temos o problema de um pastor proteger o púlpito da sua igreja local contra o lobo. Mas nós temos esse que ninguém se protege dele. Eu estou generalizando aqui, mas de forma geral, ao receber um convite para ir pregar, os pastores aceitam de bom grado, eles não vão fazer grandes investigações sobre aquela denominação, a não ser que ela já tenha um grande escândalo, seja algo que todos sabem. Esse pastor não vai aceitar o convite, mas de forma geral os convites são aceitos entre igrejas históricas, neopentecostais, da visão celular, e acontece isso. Agora, o pastor lobo ele pode tanto fazer um calendário para chancelar a sua igreja local, trazendo um bom pregador reconhecido, mas ele também pode trazer uma diversidade de pregadores que são incompatíveis entre si. De forma geral, a doutrina ela não segue uma linha. O cara pode chamar um calvinista, um arminiano, pode chamar alguém neopentecostal, pode chamar um adventista. Ele faz uma miscelânea de pregadores que visitam a sua igreja. Talvez você poderia dizer, é por causa de um ecumenismo ali interdenominacional, mas para um lobo, um falso líder religioso, pode soar como eu vou cativar adeptos dessas outras linhas de pensamento. Então ele vai levar uma fatia do bolo de cada área do pensamento do evangelicalismo brasileiro. Isso também é algo para se tomar cuidado. Mas o maior alerta desse vídeo é esse. Ele lembra muito o texto de Atos capítulo 16, em que uma moça que trabalhava como adivinha, ela tinha alguns homens que ganhavam dinheiro em torno dela por conta das adivinhações que ela fazia, seja por espíritos malignos ou por leitura fria. Essas adivinhações elas estão ao longo da história da humanidade. E essa moça trabalhava com adivinhações. No caso dela, havia um espírito maligno. Mas quando os apóstolos passavam, ela dizia, estão aí os homens de Deus, verdadeiramente são homens de Deus. E conforme ela ia reafirmando os discípulos, conforme ela ia reafirmando os apóstolos, dava a entender que ela era do time deles, que ela confirmava eles, e se eles não dissessem nada, aceitassem os elogios de serem homens de Deus, de uma falsa religiosa, de uma religião de demônios que ela exercia, ele poderia ser confundido entre ela. O dia que eles saíssem, porque eles sairiam, eram visitantes na cidade, ela ficaria. E ela ficaria com também o prestígio de ter confirmado os apóstolos. Então, quando o bom líder religioso, o bom pregador, ele visita uma igreja e ele sai, ele deixa os irmãos na mão dos lobos novamente.
A não ser que vai ser raro, que ele chegue lá com o pé na porta, falando, olha, tudo isso que está acontecendo aqui, a ação desse pastor, ela é ruim, ela é idólatra, ele colocasse tudo em panos limpos, que cá entre nós é raríssimo de acontecer, nós desconhecemos quem tenha feito isso, mas ele vai trazer uma mensagem bíblica e vai embora. O que ele vai deixar? Ele vai deixar a chancela dele de que ele visitou uma igreja e que a imagem dele foi associada àquela igreja através da conferência. É claro que ele não está deixando ali uma procuração por escrito que ele está chancelando, mas isso tudo é no subconsciente. Isso tudo é só uma questão a percepção que as pessoas vão ter. Ah, aquela igreja que eventualmente vem o grande pregador tal. E é claro, a igreja convidou, pagou os recursos dele, deu os meios para ele vir, ele aceitou o convite e foi muito bem-vindo. Mas no caso dessa adivinha do livro de Atos, capítulo 16, os apóstolos perceberam e Paulo, olhando para ela, repreendeu o espírito de adivinhação que havia nela. Aquele demônio sai e ela é livre. Só que os homens que ganhavam dinheiro em cima dela acabaram perseguindo os apóstolos. Mas a questão é que os apóstolos não permitiram que eles fossem usados para ela se reafirmar na sua religiosidade, na sua adivinhação. Assim também, os bons pregadores, os bons cantores têm que cuidar a terra onde eles pisam. Se eles pisarem lá, pise como o apóstolo Paulo, repreendendo o espírito maligno. Mas se for de qualquer maneira, como quem lava as mãos para tudo que está acontecendo ali, se é que ele pode ter acesso ao que está acontecendo ali, ele pode estar só reafirmando a ação do lobo. Aí o lobo faz o aniversário da igreja, um grande evento, traz bons pregadores que o reafirmam. É muito comum isso, inclusive quando a credibilidade do falso pastor está indo por ralo abaixo, é natural, assim, segundo os planos malignos dele, de trazer convidados que sejam idôneos para poder limpar a barra dele, e acaba limpando mesmo. Essa confusão fica na cabeça dos membros, que acabam tendo o entendimento de que eles são amigos. É comum os pregadores dizerem lá, meu amigo, o pastor fulano, diz que o pastor da igreja local é amigo dele, mas não é amigo, eles só fizeram ali um contrato de pregar naquele dia somente. Quero deixar aqui meu abraço a todos vocês, que Deus te abençoe muito, tome muito cuidado com isso, para não ser enganado pela ação do falso líder religioso. Peço mais uma vez que você dê uma curtida no vídeo, compartilhe aí com os amigos, grande abraço, Deus te abençoe muito.